Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 em diante, que vai nos dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplos dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, por imposições de mão do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, meus irmãos? Que palavra, né? A palavra que se encaixa muito no que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo, ela vai nos retratar algo que Paulo estava falando para seu filho na fé, Timóteo, para aquele que caminhava junto com Paulo, para aquele que passava as dificuldades por amor ao Evangelho, aquele que fazia assim as mesmas obras, estava ali. Como é bom ter uma pessoa para lhe ensinar a palavra de Deus, para lhe mostrar qual o caminho que você deve seguir, qual é a direção que você tem que tomar, de dizer à luz da Bíblia, não à luz do próprio entendimento, à luz da Bíblia, aquilo que muitas das vezes nós fazemos de errado. Às vezes achamos que vamos acertar, mas a palavra de Deus vai dizer no versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Paulo começa os seus primeiros capítulos de 1 Timóteo ensinando a Timóteo como ele deveria se comportar, como ele deveria usar a palavra. Ele fala aqui no versículo 12, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Só neste versículo aqui, nesse versículo que a gente acabou de ler, a gente vai ver que Paulo está dizendo: olha, Timóteo, não é porque você é novo, não é porque você vai falar com pessoas mais velhas do que você, não é porque você tem pouca idade, mas seja um exemplo para que aquelas pessoas mais velhas do que você escute. Seja um exemplo aonde Paulo vai dizer, seja um exemplo dos fiéis. Olha, meus irmãos, como Paulo está chamando a atenção para Timóteo ser um exemplo dos fiéis, daqueles que maneja bem a palavra do Senhor, daqueles que é fiel ao Senhor, daqueles que quer ouvir a palavra, porque as pessoas têm que entender que muitas das vezes nós queremos mostrar para o mundo algo que nós não mostramos no meio daquela pessoa, daquelas pessoas que a gente convive. Aqui Paulo está dizendo, procure ser exemplo dos fiéis. Em que, Paulo? Na palavra. Na palavra. Que palavra nós estamos professando? Olha, Timóteo, seja fiel na palavra. A palavra de Deus é ela que liberta, é ela que restaura, é ela que transforma. Às vezes nós ouvimos um louvor e muitas das vezes ficamos ali até emocionados com aquele louvor. Sentimos um arrepio. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus quer falar através do louvor.
mas muitas das vezes nós temos que saber distinguir o que é emoção e o que é sentir a presença de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, seja fiel na palavra, porque muitas das vezes em uma música secular do nosso tempo, que a gente ali também escutava, ela pode nos fazer nos emocionar. Tem várias músicas no nosso tempo que quando a gente passa e num rádio, algum lugar que a gente está, a gente se lembra de muitas coisas que a gente viveu naquela época. Aquela música, aquele ritmo vai nos fazer lembrar de coisas que talvez hoje nós não praticamos. E muitas das vezes nós olhamos e paramos no tempo de tempo bom, ou tempo que não volta mais. Mas o tempo bom, meus irmãos, é estar diante da palavra de Deus. Muitas das vezes aquele tempo ali era bom porque a gente não entendia o que a palavra de Deus está nos mostrando hoje. As aflições aconteciam, os problemas aconteciam, mas nós tínhamos uma venda nos nossos olhos que cobria de ver, então nós se aprofundávamos mais naquele erro, naquele pecado. E as circunstâncias, as consequências vinham do mesmo jeito que vem hoje. E hoje não, por nós somos limpos pela palavra. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo que era velho se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Por isso que hoje nós conseguimos ver o que nós não víamos há um tempo atrás, a partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo nos envolver, que a gente deixa o Espírito Santo movimentar a nossa vida, tirar tudo de ruim, porque o Espírito Santo não é um espírito parado, ele é um espírito que se movimenta. A Bíblia vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Pairar é se movimentar, e hoje ele se movimenta, tirando os vícios, tirando o costume, tirando o jeito das pessoas falar, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar. O Espírito Santo é que faz isso na gente. Outra hora nós fazíamos coisas que não agradavam a Deus, mas não estávamos nem aí, porque ninguém tinha nada a ver com a nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus que mora dentro da gente, ele nos faz entender que nossa vida é guiada por Deus. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha Timóteo, esta palavra é fiel e digna de todo aceitamento. Olha o que ele vai dizer, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra. Nós temos que parar e analisar e ver como nós estamos se comportando diante daqueles que é fiel. Será que nós estamos, como Paulo está dizendo aqui, seja um exemplo na palavra, não nos nossos conhecimentos, não nos nossos achismos, mas no que a palavra de Deus nos diz. Ele vai além e diz, olha, no trato, olha como ele vai falar, seja fiel na palavra, no trato. O que é o trato? Como tratar as pessoas, como estamos ali dialogando e como estamos proferindo essas palavras para a pessoa de um jeito que vai afastar de nós. A palavra de Deus diz que é assim e acabou, é assim, é isso e aquilo, e que não aceitava para o inferno, e você vai para o inferno. Tem muitas pessoas que pregam assim, colocando as pessoas em um muro e bombardeando com a falta da palavra, achando que está pregando a palavra, mas não está falando tudo o que ela sente. E Paulo está dizendo aqui, seja fiel na palavra, no trato.
Olha, Jesus Cristo sempre tinha uma maneira de chegar até o ponto que ele queria. A Bíblia vai dizer que Pedro estava pescando a noite toda. A noite toda Pedro estava ali pescando. A Bíblia vai dizer que de manhã cedo ele estava lavando suas redes e não apanhou nada. Mas Jesus chega. Jesus queria atingir a Pedro, queria pregar para Pedro. Mas quando Jesus chega, ele vai passando pela a beira do mar, olha, seguindo os seus passos, para diante de 2 barcos, e ele chega para Pedro e pergunta se ele pode entrar em um barco dele. Pedro afasta o barco e manda que Jesus entrasse. Jesus começa a pregar a palavra e Pedro estava ali lavando suas redes. Algo que Jesus falou ali, Pedro sentiu, porque Pedro era judeu. Pedro era do povo judaico, era do povo de Israel. Pedro sabia da palavra de Deus, ele conhecia, apesar de viver em um tempo que estava sendo julgado pelo aquele poderio romano, que estava sendo oprimido melhor pelos aqueles romanos. Pedro estava ali lavando sua redinha ali, mas estava prestando atenção no que Jesus estava falando. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus acabou do sermão dele, de ensinar, vai chegar para Pedro e vai dizer: vamos pescar, afaste, vá para o meio do mar. E Pedro falou: olha, Senhor, eu pesquei a noite toda e nada eu peguei, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Olha para aí, olha como Jesus chegou. Tratando, com certeza ali, eu não estava na hora, mas do jeito que a Bíblia relata que Jesus, quando veio aqui na terra, viveu, era um homem íntegro, educado. A palavra vai dizer que Jesus não ofendeu e não ofendia ninguém, falava acerca do reino de Deus, só aquelas pessoas que não seguia, que seguia a lei de Moisés, que se ofendia com o que ele estava falando. Jesus agora chama Pedro para ir para o mar. Pedro diz que não pegou nada, mas sobre a tua palavra, a palavra dele, ele lançaria a rede. A gente conhece que quando Pedro lançou a rede e quando puxou, ele não aguentou puxar, porque veio muitos peixes naquela rede, ao ponto dos amigos que estavam passando ali, ele chamar para encher o barco dos amigos também. Pedro, quando chega até Jesus, à beira-mar, ele vai se ajoelhar, se prostrar diante de Jesus e dizer: afasta de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus disse: vou lhe fazer pescadores de homens. E Pedro começou a andar com Jesus. Mas antes de Jesus realizar o milagre na vida de Pedro, ele tratou Pedro com toda a educação, com toda a sabedoria, a chegar e pedir o barco emprestado e depois chamar Pedro. E aqui Paulo está dizendo: olha, Timóteo, seja fiel na palavra, no trato. Como estamos tratando as pessoas? Como nós tratamos as pessoas que aquela grande nuvem de testemunhos está vindo e depois a gente quer falar do evangelho para aquelas pessoas que a gente maltrata? Não vai fazer efeito. Aí Paulo está dizendo aqui para Timóteo: olha, seja fiel no trato. E ele vai falar aqui no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha como ele vai dizer: no amor, ame as pessoas. Olha, Timóteo, seja um exemplo. Seja um exemplo de uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa que esteja cheia do Espírito de Deus, um espírito aquebrantado, uma pessoa que está ali na dimensão das coisas celestiais, não da carne. Paulo está alertando a Timóteo: olha, seja fiel. Seja fiel no espírito, na fé. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas ele vai dizer aqui, ó, na pureza. Seja puro de coração. Não dê vazão. Às vezes nós pensamos coisas, até de algumas pessoas, mas o que eu digo direto, nós não podemos evitar que um passarinho voe por cima da nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele construa um ninho. Nós não vamos impedir que venham pensamentos ruins sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre qualquer que seja. Nós não podemos evitar, mas nós podemos evitar que ele desça para o nosso coração. Aí é que está toda a diferença. Eu não posso alimentar um pensamento que vai causar ódio, que vai causar desgosto, que vai causar ira, que vai causar raiva. Eu não posso alimentar. O que é que eu tenho que fazer, meu irmão? Orar, pedir a Deus para que tire essa cólera, esse sentimento que está querendo brotar em mim. E eu tenho que me levantar, não contra a pessoa, mas contra esse sentimento que está nascendo em mim, porque talvez a pessoa está lá, ó, não está nem aí para o que você está sentindo, e nós às vezes vimos a pessoa, ouvimos falar do nome, e ali começa aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva das pessoas que nos fez algum mal, ou que fez mal a alguém que nós amamos. E Paulo está dizendo aqui, ó, seja um exemplo no amor, ame as pessoas, tenha fé e seja puro. Seja puro, porque você é exemplo. Você, meu irmão, é um embaixador. Você é o embaixador do rei, e o embaixador do rei representa Cristo aqui na terra. Então por isso que Paulo está dizendo, seja fiel na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas ele continua falando, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha o que ele está dizendo, Timóteo, aí onde você está, na cidade que você está, com as pessoas que você está, depois de você ser esse exemplo, persista em ler a palavra, exorte e ensine até que eu vá ir. O exortar que ele está falando aqui não é afugentar a pessoa, tirar a pessoa de perto da gente, é exortar com amor, é exortar com carinho, é não concordar com os erros das pessoas. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Eu não posso concordar com os erros que aquela pessoa está cometendo. Eu posso respeitar a decisão dele, eu posso respeitar a opinião dele, eu posso respeitar o que ele está fazendo, mas eu não posso concordar. Isso que Paulo está falando aqui. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposições das mãos dos presbíteros. Olha o que ele está falando aqui, não despreze o dom. Qual é o dom que você tem, meu irmão? Todos nós temos um dom. Ah, eu não tenho. Tem sim. Procure buscar, procure ler, procure estar perto de Deus. Como é que você quer saber o seu dom se você não lê, não jejua, não busca, não tem uma vida devocional, não tem uma vida de adoração, não tem uma vida que agrade a Deus? Como é que Deus vai usar uma pessoa que está 50% na igreja, 50% com os pensamentos mundanos e não está ali adorando a Deus em espírito e em verdade? Deus pode usar um ímpio, Deus pode usar quem for para falar com eu e com você, para que a gente possa se consertar diante dele. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, olha, não despreze. O que é desprezo? Não valorizar. Não despreze essa escolha que você fez. Não despreze essa escolha que você fez hoje de agora estar servindo a Deus. Mas eu fiz uma decisão, não despreze, porque você tem um dom. E Deus vai mostrar no momento certo.
Ah, eu gosto de louvar, então procure saber de Deus se esse é o seu dom. Eu gosto de pregar, procure saber de Deus que esse é o seu dom. Todos nós temos um dom. Deus não escolheu o desocupado. A palavra de Deus vai dizer que Deus pegou o vaso de barro e colocou pedras preciosas. As pedras preciosas é os dons que Deus colocou no vaso de barro, que somos nós, que nós somos feitos do pó da terra, do barro. E do pó nós vamos voltar, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que não desprezar o dom que Deus nos deu. E ele está falando, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia. Alguém profetizou, alguém colocou as mãos sobre você e profetizou o que você ia ser, que você ia ser um levita, que você ia ser um pregador, que você ia participar de algum ministério, não importa qual é o dom, mas alguém fez isso. E se não foi homem, foi Deus, porque Ele não deixa os deles de mão vazia. Deus dá a cada um o qual merece. Então mereça ser digno e ser chamado filho de Deus. A palavra vai dizer lá em João que ele veio para o dele, mas o deles não aceitou. Mas quanto todos aqueles que aceitou a ele se tornou filho de Deus. Então, se nós somos filhos, tem um Pai lá no céu, um Pai celestial que nos dá o dom, que nos dá o presente, que nos dá as pedras preciosas. Mas para isso acontecer, ele está dizendo, olha, persiste em ler. Leia a palavra, busque a palavra, pergunte a Deus qual é o meu dom, o que é que eu tenho que fazer na tua obra, na tua casa, Senhor. Ele vai mostrar. Tire a cólera de pensamento, de sentimento, de raiva, de ira. Não deixe isso mais fazer parte da minha, da sua vida. Deixe a palavra de Deus agora preencher o lugar vazio do seu coração. Porque o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é o próprio Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo andou no meio dos homens, e tudo que foi feito, sem ele, nada poderia ser feito. O verbo é tudo aquilo que a gente pode conjugar. O verbo se fez carne. O verbo é Jesus Cristo. O verbo é a palavra. Jesus diz que ele é a porta. Todos nós temos que passar por uma porta. Ao acordarmos, ao ir para o nosso emprego, não importa, sempre tem uma porta. E Jesus é essa porta. E aqui, Paulo está dizendo aqui, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha que Paulo está dizendo, olha, depois de ler, depois de você ser fiel na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, depois que essa palavra ela é digna de toda aceitação, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Não despreze o dom, mas ele vai falar, medita estas coisas. Que coisa, meu irmão? Na palavra. Medite na palavra, ocupa-te nelas, ocupa nas coisas divinas, nas coisas celestiais. É isso que tem que ocupar nossa mente, não algo secular que vai ficar aqui, que vai se acabar aqui. Às vezes nós andamos nos preocupando com muitas coisas que não é necessária. E uma só é necessária. Foi isso que ele disse a Marta. Marta, Marta, por que está inquieta? Você se preocupa com várias coisas, que é necessária só uma. Maria escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirada. A melhor parte, meus irmãos, é estar nos pés de Jesus Cristo. A melhor parte é ouvir a palavra de Deus. A melhor parte é andar como ele andou. A melhor parte é a gente meditar nas coisas que vêm do alto.
Porque Ele deixou a palavra dele aqui para que eu e você pudéssemos ler e meditar e nos ocupar com isso, com as coisas que vêm do alto. Mas nós queremos nos preocupar com as coisas do baixo, que vêm de baixo. Aquilo que eu e você não consegue resolver, entrega na mão de Deus. Descansa na mão de Deus. Entregou, descansa. Ora pelaquilo ali, pronto. Não é no nosso jeito, não é da nossa vontade, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É da forma de Deus. É como Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele opera do jeito dele. É dele tanto querer como efetuar. É Ele que tem o controle. Ele é o controle de tudo. Ele não tem o controle na mão. Às vezes nós ligamos uma televisão e ali ficamos com o controle na mão. Aí tem uma pessoa do nosso lado, um irmão ou quem for, bota ali em tal canal, o controle está na nossa mão. Ah, não vou botar não, vou botar aqui nesse canal que eu estou assistindo aqui. Aí quando a gente desliga e a pessoa vai lá e pega o controle, tá na mão de quem pegou. Porque quando a gente assistia lá em casa era 4, era assim. O que pegasse e ligasse primeiro, tinha o direito de assistir o canal que quisesse. Aí quando ficava eu e outro, bota ali em tal, bota não. Tinha que esperar desligar para pegar aquele controle e ficar na mão. E ali eu tinha o direito de assistir o que eu quisesse. Mas Deus não é assim. Deus não vem só um momento na nossa mão. O controle está na mão de Deus só um momento. O controle não. Isso que nós fazemos com Deus. Colocamos Ele para resolver aquela situação, botamos na mão dele e depois queremos tirar o controle da mão dele, mas o controle é o próprio Deus. Ele muda quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer na nossa vida. E nós que somos servos de Deus, não podemos reclamar disso. Ele é o controle da nossa vida. Mas Paulo continua dizendo aqui: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que Paulo finaliza dizendo aqui para Timóteo: olha, Timóteo, cuida de você mesmo, tenha cuidado de ti, tenha cuidado na palavra, tenha cuidado no trato, tenha cuidado no amor, tenha cuidado no espírito, tenha cuidado na fé, tenha cuidado na pureza, tenha cuidado porque você é um exemplo. Tenha cuidado no seu linguajar, tenha cuidado no seu comportamento, tenha cuidado nos seus pensamentos, tenha cuidado no que desce para o seu coração, tenha cuidado no que ele está cheio. Porque a palavra de Deus vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. Tenha cuidado nas suas vestes. Tenha cuidado. Por quê, meu irmão? Porque Paulo vai dizer, porque você é exemplo. E quem é exemplo tem que dar exemplo. Tem que se comportar da forma que você quer e gostaria que outras pessoas se comportassem. Então eu tenho que me comportar primeiro. Eu tenho que ser exemplo. Para que as pessoas vejam em mim, para que não fique só, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, para que não fique nisso, que isso não é de Deus. Faça o que eu digo, porque eu também faço. Jesus Cristo nos ensinou como é que tem que ser humilde. Jesus Cristo disse: olha, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo disse: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele mostrou o que é manso, quando aqueles homens pegaram ele, bateram nele, chicotearam ele, botaram uma coroa de espinho, que o espinho era um diâmetro de um dedo na cabeça, e encravou, e chicotearam ele, e crucificaram, e ele não revidou.
Quando foram pegar no Getsêmani, aqueles homens foram pegar Pedro, tu pega da cintura uma espada e arranca a orelha de Malco. Ele queria arrancar o pescoço, mas ele se esquivou, arrancou a orelha. Ele disse: guarde sua espada, porque com que a espada fere, com a espada será ferido. Você acha que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele me daria 12 legiões de anjos para guerrear? Foi lá, colocou a orelha no lugar e ali ele mostrou que o que é ser manso e humilde, quando ele está ali naquela cruz, todo ensanguentado e ouvindo: desce daí, se você é filho do homem, o que estava na esquerda, o ladrão, salva a ti mesmo e nos salva. Quando ele levanta os olhos para o céu e ele diz: pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. Isso não é ser humilde? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: vem a mim. Está cansado? Vem a mim. Quando ele vai e coloca seus discípulos ali, todos sentados, e pega uma toalha, e pega uma bacia de água e começa a lavar os pés do discípulo, ele está nos mostrando o que é ser humilde, aquela mão salvadora, aquela mão que curou o cego, que curou o aleijado, que ressuscitou o morto, que multiplicou o pão. Os discípulos de tudo isso agora está pegando nos pés, coisa que ninguém faria, só um servo que fazia isso naquele tempo, quando era convidado alguém importante na sua casa. E Pedro vai dizer: no meu pé o Senhor não toca. Ele vai falar: se eu não tocar, eu não tenho parte contigo. E Pedro bota um pé, bota o outro, estende a mão, tira a túnica da cabeça, e ele vai dizer: para que isso, Pedro? E Pedro vai dizer: lave meu corpo inteiro, para que não fique uma parte sem fazer parte de ti. E Jesus vai dizer: não é preciso, porque vós já é purificado pela palavra, já é limpo pela palavra, nós somos limpos pela palavra. Então nós temos que viver aqui, tenha cuidado mesmo e da doutrina, tenha cuidado de ti e da doutrina. Que doutrina? A doutrina que a palavra nos ensina como nós temos que viver. E ele fala mais: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha o que ele vai falar: persevera. Eu sei que o mundo está complicado da gente perseverar, mas através da palavra de Deus, ele está dizendo: persevera naquilo que você foi ensinado, persevere no dom que Deus te deu. Por quê, meu irmão? Porque fazendo isso, salvará a você e a outros que te ouvem. Por isso que ele diz a Timóteo: seja um exemplo. Meus irmãos, eu quero finalizar aqui nesta reflexão uma pergunta: como estamos sendo esse exemplo diante de Deus para as pessoas? Como nós estamos tratando? Como nós estamos amando? Como nós estamos sendo puros? Como nós estamos professando essa fé? Como nós estamos sendo fiéis na palavra? Que esta palavra possa fazer guarita nos nossos corações. Que você que está me ouvindo aí possa refletir diante de Deus. É você e Deus. É você, o Espírito Santo. Você mesmo, é você que está ouvindo esta palavra nesta hora aí. Pare um momento. Reflita como está a sua vida. Tire todas as impurezas. É tempo da gente marchar. É tempo da gente proclamar a palavra de Deus. É tempo da gente ser fiel, para que outras pessoas vejam em nós o Espírito Santo que habita em nós, para que nós alcancemos essas almas. Você, nesta manhã, reflita um pouquinho.
Pare um minuto. Veja como está a sua vida. Deus sabe. Eu não sei, nem preciso saber. Mas Deus tudo vê. A palavra de Deus diz: se ouvis a minha voz, não endureçai o vosso coração. Às vezes a gente usa esse versículo para os ímpios, para fazer a chamada do apelo, mas ele está dizendo aqui, não é só para o ímpio não, é para mim e para você, que está ouvindo esta mensagem, ouviu a voz de Deus, ouviu Deus falar, através desta palavra. Agora não endureça seu coração. E o que eu tenho que fazer, meu irmão? Faça o que eu fiz. Seja fiel na palavra. Seja fiel no trato. Seja fiel no amor. Seja fiel no espírito. Seja fiel com sua fé. Seja puro diante de Deus. Um coração puro é um coração que não deixa descer mágoa. Não deixa descer raiva. E Deus vai lhe dar a sua vitória. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta palavra. Que o Senhor Jesus Cristo lhe dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.